Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim com a gente hoje aqui, como todos os dias, trazendo alguma reflexão, algum bastidor importante. E aí eu vi aqui o título da sua coluna de hoje, Diego, e tô muito curiosa para saber o que você nos conta a respeito disso. Afinal, a política tem verdades absolutas? Bom dia a você, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvinte da Nova Brasil FM em todo o país. Uma ótima semana pra gente. Uma das colunas que mais repercutiu desde que eu comecei aqui no Conexão Brasília, há pouco mais de 6 meses, foi uma em que eu dizia o que era ser de direita, o que era ser de esquerda, e fiz ali quase que uma brincadeirinha com o nosso ouvinte. E hoje é um pouco mais também nessa linha. Essa coluna estava preparada para ir ao ar na semana passada, na segunda-feira da semana passada, mas aí os fatos do dia 8 de janeiro mudaram o nosso cronograma aqui. Eu diria o seguinte para o nosso ouvinte: toda religião, principalmente a católica, tem ali os seus dogmas, né, imutáveis, e mesmo assim tem dogmas que vão sendo ajustados. A Constituição tem as suas cláusulas pétreas. Nós mesmos, na nossa vida pessoal, temos as nossas verdades absolutas, mas na política, se a gente usa uma coisa como para sempre ou nunca, é muito complicado. A política não é cartesiana. E quando a gente vai repetindo frases que são ditas aí a rodo aqui em Brasília, de que todo mundo de esquerda tem que ser contra a privatização, todo mundo de direita é cristão e conservador. E quando a gente vai repetindo essas frases, isso só potencializa essa polarização maléfica que a gente tem. Por que eu digo polarização maléfica? Porque toda política ela passa por alguma polarização, né? Assim, toda a política é polarizada. Quando você vai para o segundo turno, você tem 2 candidatos polarizados. Agora, essa polarização que a gente viu nos últimos anos no Brasil, de negação do outro, de encarar o outro como alguém que precisa ser abatido, né? Que o bem está do meu lado e o mal está do outro lado. Isso é muito ruim. E muitas vezes nós mesmos, eu, você, ouvinte, a gente vai repetindo algumas coisas e não quer pensar muito. E o grande risco, quando a gente se fecha num pensamento cartesiano de que é assim, pronto, é que quando algum fato desmente esse nosso pensamento cartesiano, a gente faz um malabarismo intelectual danado para tentar justificar. Eu trago como exemplo o Bolsa Família. Jair Bolsonaro foi eleito lá atrás, em 2018, dizendo que o Bolsa Família era Bolsa Esmola, que não sei o quê, que isso era para o pobre não trabalhar, que era um absurdo. E passou um aninho de governo, ele já estava transformando o Bolsa Família em algo próprio do governo dele. Veio a pandemia, virou auxílio emergencial, depois virou Auxílio Brasil, ele aumentou e passou a campanha toda da reeleição defendendo o Auxílio Brasil e falando que aquilo era muito importante, que tinha sido o maior programa de distribuição de renda da história do país, né? Se contrapondo àquilo que ele tinha dito a vida toda, que o Bolsa Família não prestava. Esse é um exemplo. Mas essa coluna veio de uma conversa que eu tive com um grande amigo servidor público aqui em Brasília, que é outro dogma que cai por terra, de que todo servidor público não gosta de trabalhar, deixa lá o paletó em cima da cadeira e fica mexendo nas redes sociais e não trabalha coisa alguma. Mentira, tem um monte de servidor público que trabalha para dedéu, que se dedica, que quer ver a coisa acontecer. E esse servidor, ele trabalha na área de controle interno, que estava dentro do super ministério do Paulo Guedes. Ele estava trabalhando na equipe do Paulo Guedes e com a chegada do novo governo Lula, houve essa mudança toda da esplanada, de aumento do número de ministérios, e essa parte de controle interno e de pensar a inovação para dentro do governo foi para o Ministério de Gestão, um ministério à parte. E ouvindo ele falar com tanto entusiasmo dessa área dele, eu falei, então foi boa a recriação do Ministério da Gestão? Ele, Diego, foi excelente, porque dentro do gabinete lá do Paulo Guedes era uma coisinha que estava esquecida. Ninguém falava mais de controle interno nos últimos 4 anos, não tinha a dedicação, não tinha o ânimo, não tinha o fortalecimento institucional necessário para que se fale tanto de inovação, e às vezes a inovação precisa começar acontecendo dentro dos processos internos. Então, ele está super animado. E aí eu fiquei me pensando quantas vezes eu já não repeti a frase de que
mais ministério é para cabide de emprego, mais ministério é para roubar, eu já repeti essa frase inúmeras vezes. E ouvindo aquele meu amigo nesse último domingo anterior aos ataques lá do dia 8 de janeiro, eu falei, poxa vida, como a gente precisa ter essa... Mas é um passo ousado, é uma maturidade, porque eu estou falando aqui e já tem gente dentro do carro. Não está defendendo cabide de emprego, isso é para colocar sindicalista, é mais um ministério, vai inchar a máquina pública. E não necessariamente, talvez tenha dentro desse novo Ministério da Gestão cabide de emprego, sindicalista, inchaço da máquina pública, mas não somente. É esse a sacudida que eu queria dar no nosso ouvinte hoje, que vale para mim também. A outra coisa foi a questão da manifestação religiosa no Palácio do Planalto. A gente ficou 4 anos fazendo chacota, a gente não, nesse caso eu não me incluo, mas muita gente, inclusive na própria imprensa, fazendo chacota porque a Michele Bolsonaro fazia lá as orações, o culto dela no Palácio do Planalto, entre uma cerimônia e outra. E agora, na posse recente de uma ministra, teve uma manifestação religiosa também, ligada às religiões afro. Então, não podemos dizer que o Palácio do Planalto não é um lugar para manifestações religiosas e ponto final. É um lugar de política, muitos políticos têm as suas manifestações religiosas, a partir do momento em que aquilo interfere nas decisões políticas e o Estado é laico e tudo mais, a gente pode levantar a nossa anteninha de alerta e fazer a nossa crítica. Agora, o palco por si só para manifestações religiosas, não dá para a gente dizer que não pode, pronto, né? Se a pessoa é evangélica, ela vai gostar de ver a Michele Bolsonaro fazendo um culto lá no Palácio do Planalto. Se a pessoa é ligada a religiões afro, ela vai gostar de ver manifestações de religiões afro ali. O Collor mandou fazer uma capela lá no Palácio do Alvorada, quando foi presidente da República, enfim. Então, também eu faria esse alerta para a gente tomar cuidado ao dizer manifestações religiosas no Palácio do Planalto ferem o Estado democrático de direito, o Estado laico e por aí vai. Depende, né? E muitas vezes a pessoa gosta daquela religião, então ela acha ok. Se ela não gosta daquela religião, aí ela diz que não pode usar espaço público para manifestações religiosas. A outra questão foi o FGTS. O Luiz Marinho, ministro do Trabalho, em entrevista ao Globo, inclusive a gente trouxe aqui esse assunto já na coluna, disse que queria acabar com o saque aniversário, porque aquilo acabaria com a proteção social do fundo de garantia. E eu andei ouvindo gente do próprio governo Lula dizendo, não, ele está exagerando. Você tirar um dinheirinho uma vez por ano, isso não vai acabar com a proteção social do FGTS, mas muita gente já está na cabeça. O FGTS é só para moradia, o FGTS é um direito do trabalhador. Qualquer movimento dentro do FGTS vai ferir esse direito do trabalhador, então eu sou contra. É mais um raciocínio estanque, cartesiano, que muitas vezes perde a flexibilidade que a política exige. Outra questão que eu traria, caminhando para o fim, privatizações. A gente tem, neste novo governo, muita gente também que tem ojeriza a palavra privatização, mas que se você for conversar com ele com um pouquinho mais de tranquilidade, ele vai ver que a privatização não é de todo ruim sempre e em todas as ocasiões. Tá certo, não vai ter privatização da Petrobras, não vai ter privatização do Banco do Brasil, não vai ter privatização dos Correios, não vai ter privatização da EBC, dentro do raciocínio do atual campo político que está novamente no poder. Mas aeroportos, por exemplo. E aí, para se garantir um pensamento cartesiano de que privatização é muito ruim, vai se criando outros nomes. O que aconteceu no governo Dilma, aquelas concessões privadas no governo Dilma, era basicamente uma privatização. Se você for olhar do ponto de vista técnico, tem uma coisinha que daria para dizer que não é para privatização, mas não queriam usar o termo privatização. Você viu o que aconteceu com o aeroporto de Brasília. É uma maravilha hoje, um dos melhores aeroportos do país, uma coisa impressionante, como está funcionando bem, como se consolidou como um hub, como um centro de distribuição de voos para o país todo, fruto de uma concessão privada. E que começou esse raciocínio todo lá no governo Dilma, mas que não gostavam de usar a palavra privatização porque tinham ojeriza a isso. Quando é que há exceções? E aí eu finalizo. Quando é que há exceções? Quando tem a linha de corte e deixa de ser política. Então, quando o raciocínio deixa de ser político, a política não é cartesiana, mas tem coisas na vida que têm as suas verdades absolutas. Então, eu termino a coluna voltando lá para o início.
é necessário, sim, que cada um de nós tenha verdades absolutas, senão a vida vira uma anarquia. Eu preciso saber o que é certo, o que é errado. Então, é certo ser empático com as pessoas em sofrimento. Então, a postura do Bolsonaro na pandemia, ali já não é mais política. Ali tem que ser um pensamento bem cartesiano. Olha, não se fala assim, não se faz assim, não se age dessa forma no meio de uma pandemia. Outro exemplo que eu dou, quebradeira. Eu até trouxe aqui no Conexão Brasília um caso pessoal de uma amizade pessoal que eu tinha e que perdi essa amizade quando, anos atrás, eu critiquei a quebradeira na Esplanada durante uma manifestação contra a reforma da Previdência e eu ouvi que eu não estava entendendo nada, que para retirar direitos a gente tem que reagir com agressividade mesmo e que a revolução precisa de violência e de atos violentos. E aí agora essas mesmas pessoas, eu até fui ver o tweet dessa pessoa recentemente, estavam criticando. Aí se eu for conversar com essa pessoa, eu sei o que eu vou ouvir. Ela vai dizer, mas você não pode comparar a reforma da Previdência com um golpe de Estado. Aí começa o malabarismo intelectual que eu disse agora há pouco, que as pessoas ficam tentando encontrar dentro do cartesianismo que elas criam algumas brechas para sustentarem o seu raciocínio. Então assim, quando foge da política, quebradeira foge da política. Então nesse sentido eu acredito que o cartesianismo vale. Toda quebradeira não é válida, seja para o que for, seja para protestar contra a reforma da Previdência, seja para um golpe de Estado, embora os níveis de gravidade dessa quebradeira sejam diferentes, eu reconheço. De resto, Mauro e Michele, quando a gente repete frases prontas na política, a gente corre o risco de se contradizer com mais facilidade, digamos assim. E por isso que o centrão é o centrão, porque o centrão não é nem de direita nem de esquerda. Quando você pergunta para o centrão, o que vocês são? Não sei do que a gente está falando. Em que momento a gente está falando? Então, hoje, neste momento, nós estamos falando de distribuição de renda. Ok, eu vou votar a favor do Auxílio Brasil. Né? O Eduardo Girão sofre muito com isso, o senador Eduardo Girão, porque ele é taxado de bolsonarista. Mas se você faz um recorte da atuação parlamentar do Eduardo Girão, estou citando só um exemplo, ele é completamente contrário a todos os decretos que flexibilizem armas, é uma bandeira dele. Se você pega o Eduardo Girão na votação dos decretos das armas, era ele que estava liderando os discursos para derrubar o decreto das armas do Bolsonaro. Mas, se o jornalista já taxou ele de Bolsonaro, vai até ficar esquizofrênica a matéria. O senador bolsonarista Eduardo Girão está votando contra... Então a gente tem que tomar muito cuidado, a política não é cartesiana. Mauro, foi um Michele. Pouco o que aconteceu também do outro lado com a Tabata Amaral, né? Que também votou algumas pautas liberais, a favor de algumas pautas liberais, e aí foi assim, sofreu um massacre por parte do pessoal da esquerda também, porque acha que uma pessoa que defende pautas de esquerda não pode também ser favorável a uma outra pauta liberal, quer dizer... dentro disso aí, desse assunto que você está tratando, né, Diego? Mas aí só uma observação também que é curioso, porque quando você falou, por exemplo, do centrão, e me parece que, você ouvindo assim rapidamente, parece assim que é uma excelente política você ter né, essa posição de, vamos votar conforme a pauta, não necessariamente conforme aquele viés ideológico de eu sou... Mas aí tem as nuances no meio disso que aí não são tão positivas assim, né? No caso, legal você dar esse exemplo, Michele, que aí eu faço já a comparação. No caso da Tabata, a Tabata tem as convicções dela. Quem erra é quem taxa ela. Quem coloca a Tabata dentro de uma caixinha é que tá errando, não é a Tabata. Já o Centrão não tem convicção alguma. Entende? O Centrão não tem convicção. O Centrão não tem, o Centrão eu penso assim, assado sobre isso. Não, o Centrão espera para ver o que acontece. Aí diante dele se apresenta uma proposta, aí ele cria convicção diante daquilo que está ali. Essa é a diferença, né? A caixinha do Centrão é maior, né? Quase que um container, né? É isso aí. Boa observação, Michele. Eu estava fazendo uma leitura bem pragmática do Centrão, assim, né? Eles não têm convicção, é isso. Exato. É diferente de uma Tabata, de um Girão que tem as suas convicções e que erra quem coloca eles na caixinha. O Centrão não. Centrão, toda vez que alguém colocar o Centrão em alguma caixinha, vai acertar, porque aí ele se encaixa. Ou vai errar também, né? Isso aí. Boa. Diego Amorim, obrigado por hoje. Boa segunda pra você. Amanhã tamo juntos. Até mais. Boa semana. Valeu. Nova Manhã.
Conexão Brasília com Diego Amorim.